Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E hoje vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 25. O capítulo 25, ele começa com a morte de Abrão. Mas antes de falar da morte de Abrão, o versículo 1 diz assim: Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada Quetura. Lembra que a gente já falou da morte de Sara, tá? A Sara aqui já estava morta e ele se casa com essa Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E aí nós temos aqui a genealogia dos filhos, né, dos descendentes de Quetura. E Abraão deu tudo quanto possuía a Isaque para os filhos de suas concubinas, no entanto, deu somente presentes. E os enviou para bem longe de Isaque, né? Pegou todos os filhos das concubinas e mandou para o Oriente, né? Com os presentes, para bem longe de Isaque. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido de seus antepassados. Os seus filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macpela, que foi aquela que a gente já comentou que ele tinha comprado, do Hitita, se eu não estou enganada, perto do Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, tá certo? Campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, a sua mulher, foram sepultados. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o seu filho. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Depois, a partir do capítulo 12, a Bíblia aqui vai falar sobre os descendentes de Ismael. Vai falar sobre os filhos de Ismael, que é aquele filho que Abraão teve com a serva Agar, né, que era a serva da Sara. E aqui estão listados, né, por ordem de nascimento, e contam de 12 filhos que originaram as 12 tribos de Ismael. O mais velho se chamava Nebaiote, depois Quedar, Adibel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Então esses foram 12 filhos de Ismael, governantes das suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam o nome deles. Ismael viveu 137 anos e morreu e foi reunido aos seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Ávila a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. Ali viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Depois nós temos a história que nos conta a partir do versículo 19, que a história começa já com Esaú e Jacó. Este é o registro dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã. A irmã de Labão também amariu. Irmão de Labão também amariu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Interessante essa prática cristã, né, que nós devemos ter até hoje, que é de consultar o Senhor em todas as coisas. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, ela conseguiu confirmar que eram gêmeos que estavam em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos como um manto. Por isso deu-lhe o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada em seu calcanhar. Por isso deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. E eles cresceram. Um se tornou habilidoso caçador, que foi Esaú. E ele era um homem do campo.
ao passo que Jacó, tranquilo, ficava no acampamento. Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Isso traz quase a memória a vida de Caim e Abel, né? Porque um era agricultor e o outro era que cuidava de animais, habilidoso cuidador de animais. Então Isaac amava saborear a comida das caças e Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou muito faminto do campo e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Já vi a negociação aqui, né? Porque o que eu entendo aqui do texto é que a primogenitura tinha um grande valor, mas Jacó é que enxergou o grande valor que tinha nessa primogenitura. Parece que o seu irmão não entendia esse valor que essa primogenitura trazia para a vida dele. Então, ele se aproveitou, não, né? Ele comprou o direito da primogenitura, porque ele entendia que isso iria agregar na vida dele no futuro, enquanto que o irmão vendeu, né, a genitura. Ele falou: estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Né? A pessoa só pensa no hoje e no agora, em satisfazer a sua vontade momentânea e rapidamente. E aquela vontade ali deu, passou, e aí depois vem as consequências, mas ele não pensa nas consequências, ele quer satisfazer a sua vontade, de qualquer maneira. E quantas vezes a gente toma decisões precipitadas para satisfazer a vontade da nossa alma e depois no futuro a gente se arrepende amargamente, porque a gente poderia ter controlado a nossa vontade da carne, da alma, e ter depois desfrutado de bênçãos muito maiores do que a que a gente achou que a gente ia ter naquele primeiro momento. Então, Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro, né? Um bom negociante. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopados de lentilha. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da sua primogenitura. Aqui eles fizeram um acordo, fizeram um negócio entre eles, e o Jacó ficou com o direito da primogenitura, comprando-a com um prato de lentilhas e pão. E assim foi. Eu peço a vocês que deixem aqui no comentário a sua opinião sobre isso, deixe algum comentário que você acha pertinente que eu não falei, porque são só percepções, mas você considera interessante, você pode deixar aqui e a gente vai se conversando e vai conhecendo cada vez mais através um dos outros. Que você tenha uma semana maravilhosa e obrigada por estar até aqui. Até mais.